Boa tarde, amigas, amigos, companheiras e companheiros. Estamos de volta com mais um Hora 13 para tratarmos aí dessas mazelas brasileiras, né? Mazelas diárias, permanentes, cotidianas, que infelicitam o povo, estão desintegrando um país, estão fazendo do Brasil voltar a ser uma espécie de república das bananas. Aliás, né, parece que o termo República das Bananas tornou-se desatualizado. Tudo indica que viramos uma República do Leite Condensado, a levarmos em conta aí o noticiário, né, desses dias, o noticiário de ontem. Né? Nós vamos tratar aí desse tema tão adocicado que esteve na ordem do dia no noticiário de ontem, no noticiário de hoje, né? Afora outras questões que já se tornaram permanentes, né? Vacinação, que nós não sabemos como e quando vai ser ministrada aqui no Brasil. O povo brasileiro já, a maioria, né, não negacionista. Embora os negacionistas tomem a vacina clandestinamente, mas mostrando assim o seu cinismo, a sua disfarçatez. Mas o povo saiu de um estado de euforia, né, com o que parecia ser o início da vacinação. Esse sentimento de euforia está dando lugar a um sentimento de frustração. Enfim, esses e outros assuntos aí, vamos bater um papo aqui. É sempre bom estar com vocês, trocando essas ideias sobre esses e outros assuntos que vocês, né, julguem interessante aqui debater, né, e dialogar sobre eles. Mas antes de nós darmos início, peço a vocês que digam, né, se o áudio está chegando bem, né, se vocês estão ouvindo bem, com nitidez, se o vídeo também está chegando bem. Se houver algum problema técnico que nós possamos resolver por aqui, a gente resolve. Peço também a você que diga, né, de que cidade está falando, né, se for aqui do Rio de Janeiro, de que bairro. E o pessoal também que está aí no estrangeiro, né? É sempre bom saber de onde está falando. Né? Nossos diálogos têm se tornado aí internacionais, né? É sempre bacana ver, né, pessoas de outros países interagindo aqui conosco, participando com a gente aqui dessas transmissões. Eu peço a você que está no YouTube, né, que se inscreva no canal, nos canais da Resistência, no meu canal, no canal do Pimenta, enfim, dos companheiros e companheiras que integram o canal da Resistência, né? Vamos dar o like, vamos curtir a página, vamos transformar aí a nossa página no YouTube, né, uma página relevante. E a você que não está no YouTube, está em outras redes, que também que curta, compartilhe, chame os amigos, comente. Né? Vamos marcar nossa presença aqui quantitativa e qualitativamente nas redes sociais, que não deixam também de ser, hoje em dia, uma trincheira de luta. Helena, boa tarde. Como é que estão as coisas aí? Boa tarde, Adir. Boa tarde aí a todas as companheiras e companheiros que já estão nos acompanhando. Como de praxe, eu vou começar anunciando alguns deles, saudando e esperando que todos vão entrando para acompanhar o nosso bate-papo, né? Já de início, a Michele de Goiânia nos dá boa tarde. Já sauda aí também o presidente Lula Inocente, a Jaqueline, a Maria Tereza, boa tarde, Maria Tereza, sempre aqui nos acompanhando, a Marlene, a Tânia Maria, Fora Bolsonaro, hashtag Fora Bolsonaro, José do Carmo, lá da Bahia, Joaquim Bastos, também está sempre aqui conosco, o Francisco, do Piauí, peraí,
a Iraci, do Espírito Santo, a Sueli, também aqui sempre conosco, hashtag Fora Bozo, Conceição Martins, de Campo Belo, em Minas Gerais, a Vânia Aguirres, a Socorro, lá do Ceará, a Andréia, já perguntando até quando iremos aguentar esse desgoverno, a Fernanda, o Adi, seu lindo, um abraço sempre quentinho da gelada Irlanda, fala a Fernanda Vero. O Lucas, o Neto Nara, o hashtag Fora Bolsonaro está em alta. Carvalho Cida, a Paula Cruz, boa tarde, guerreiro. Carlos Alberto Freire, aqui do Rio de Janeiro, aqui conosco. O Godoy, de Valparaíso, em Goiás. A Clarinda, a Lucimar, a Marta de Campinas, a Andréia, hashtag Fora Bolsonaro Ladrão. Ela ainda coloca o ladrão aí para completar. O Sérgio Fernandes, a Eliane Flor, a Neuza, o Lucas de Assunção, a Eliane dizendo que queremos a vacina agora, lá de Manaus, a Meire, de Natal, a Vânia. Bom, tem muita gente entrando, mas acho que já dá para a gente dar início, que já tem uma boa quantidade aí de companheiros já nos acompanhando. Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, como você já mencionou aí na abertura, nós tivemos a surpresa de uma história aí de uma compra milionária de alimentos que chamou a atenção a quantidade aí de compra do leite condensado, né? E como você já disse, é a nossa república antes conhecida como da banana, agora pode mudar o apelido, tornar-se a República do Leite Condensado. O que isso significa aí para esse momento que a gente está vivendo, em termos de responsabilidade desse governo? Qual a análise que você faz aí dessas compras superfaturadas? Só isso, de fato, é outro escândalo, né? Estarrecedor que esse governo proporciona, envergonhando o povo brasileiro, indignando o povo brasileiro, sobretudo no momento que nós estamos atravessando, né? De aumento da miséria, de aumento do desemprego, da desigualdade social, dessa mortandade sem fim de um vírus que voltou a estar sem controle, né, pela ausência de vacinação, né, plano de vacinação adequado que dê esperança e segurança às pessoas, né? É um país completamente à deriva e o povo brasileiro se depara ao longo do dia de ontem com essa notícia. Que notícia? No começo, informações desencontradas, ainda estão um tanto desencontradas, mas aquilo que se pode alcançar do que foi publicado ontem e hoje. O portal da transparência do governo publicou ontem, né, os gastos do governo com alimentação. Parece, né, que com despesa do Ministério da Defesa, ou um dos órgãos do Ministério da Defesa. Compras bilionárias, né, de quase 2 bilhões de reais. Eu não estou falando de 2 milhões, estou falando de 2 bilhões de reais, dos mais diversos itens que se encontram aí em supermercados, quitandas e biroscas. Chama atenção, primeiramente, o conteúdo, né, dessas compras, né, dessa lista de compras. Boa parte aí de itens supérfluos. E o que mais causou comoção, digamos assim, foi o leite condensado, né, em que se gastou
você teria gasto a bagatela de 15 milhões de reais para aquisição de latas, né, de leite condensado. Como sempre, né, isso já se tornou meme, já se tornou piada aí na internet e tal, mas para fugir um pouco da piada, já se calculou que isso aí daria para comprar mais de 8 mil cilindros, né, de oxigênio de 50 litros. Nós estamos, o Brasil, Manaus, estados e cidades do norte do país, literalmente as pessoas estão morrendo asfixiadas, sem ar, falta de oxigênio. Né? Aí se deparam com uma notícia dessa, em que só com leite condensado, né, se gastaram mais de 15 milhões de reais. Bom, mas não é só leite condensado, é biscoito, é bolo, chiclete, mais de 3 mil chicletes, batata frita, enfim, molho shoyu, molho inglês. Hoje o senhor Eduardo Bolsonaro, né, que, como todos sabem, é essa figura impoluta, né, essa figura ímpar da República Brasileira, esse caráter sem jaça, essa inteligência fulgurante, ele hoje justifica o leite condensado com a afirmação, né, genial de que é para as tropas, né? Então as tropas precisam de calorias. Então isso justificaria a compra, a aquisição, né, de 15 milhões de reais em leite condensado. Fiz uma busca aqui rápida antes de entrar com vocês. A média aí da lata de leite condensado, a variação de centavos, é de 6, 7 reais. 7 reais, 6 reais. Quanto custa? Quanto se eu for agora a uma quitanda, quanto eu desembolsaria com leite condensado? Bom, pelos cálculos que já se fizeram, pagou-se por cada lata de leite condensado a bagatela de R$ 162. O que explica isso, né? Se esse leite condensado, já que é destinado às tropas, se ele contém algum ingrediente especial para soldado. Bom, se contém, isso não deve estar à venda aí em qualquer birosca, em qualquer supermercado. Bom, então fica aí o esclarecimento, né, dessa figura imaculada chamada Eduardo Bolsonaro. Hoje também, essa quitanda, fica aí, sei lá, no subsolo, sei lá do que, a dona é mãe de um pastor. Né? Não sei se isso significa alguma coisa para vocês, né? Governo Bolsonaro e pastor. Né? E já desmente que tenha vendido tanto assim. Teria vendido só 2 caixas. Nega que tenha vendido o equivalente a 15 milhões de reais. Né? E que mais tarde dará maiores esclarecimentos. É mais um item nebuloso aí, né, nessa confusão. Né? Então, pessoal, aí vamos aqui para uma abordagem mais abordagem ético-moral, né? País vivendo o que está vivendo. E 2 bilhões de compras, né, desse tipo de item comestível, né? Mas vamos trazer aqui para um plano mais técnico-jurídico. Houve licitação para para aquisição desses itens, né? O governo estaria dispensado ou isento de licitação do ponto de vista do interesse público. Né? Interesse público não é o somatório de interesses individuais, não. Interesse público é uma noção jurídica, é aquilo que interessa à comunidade, interessa à sociedade como um todo, para justificar, né, dispêndio de dinheiro.
Nenhum governo legalmente constituído e que se pauta pelas leis e pela Constituição pode despender gastos, formalizar contratos, atendendo a interesses particulares, particularistas, privados, né? Tem que levar em conta o interesse da população, o interesse do povo, o interesse da sociedade, né? Não pode impor seus gostos sociais. E se trata de alimentação, quer me parecer que o interesse público estará atendido se forem itens essenciais à manutenção, à sobrevivência, né? Ainda que esses itens sejam destinados à tropa, né? Às tropas, para 300 e tantos mil soldados, entre homens e mulheres, né? Que nos faz pensar por que o soldado brasileiro precisaria de chiclete. Por que o soldado brasileiro precisaria de molho shoyu, de molho inglês, né? Nós temos aí sal, pimenta do reino, né? Outros temperos mais baratos, mais saudáveis, né? Enfim. Então, onde é que o interesse público, e repito, levando-se em consideração o cenário de tragédia, né, em que o Brasil e o mundo estão mergulhados, onde o interesse público estaria atendido, né, numa aquisição bilionária, né, de tantos itens supérfluos, né, que comporiam o cardápio, né, da soldadesca. Óbvio que a alfafa, né, seria destinada à montaria, né, aos cavalos. Assim presumo, só pode ser isso. Ou ao gado, né? Não sei se o gado come alfafa, né? Mas a alfafa, né, talvez estivesse justificada por esse ou por aquele ângulo. Agora, chiclete, bolo, leite condensado, né, nas quantidades em que foram adquiridos, né, isso não tem, me parece, justificativa com base no interesse público. Vamos ver aí o que o Tribunal de Contas da União vai fazer, né? Já foi provocado nesse sentido, já foi provocado no sentido de se manifestar e abrir investigação. O Procurador-Geral da República, normalmente, quando se trata de Bolsonaro, né, não costuma ser muito ágil, né? Não costuma ser muito presto, né? Não tem por hábito ser ágil quando se trata de denúncia contra Bolsonaro, mas está aí mais um escândalo de de gravíssimas proporções, né, a assolar a República antes de bananas, até ontem de banana, de hoje, República do leite condensado. O povo brasileiro quer e exige uma explicação. Assim como se cobra dos meios de comunicação, né, o mesmo rigor informativo, né, e opinativo que teriam se tratasse, por exemplo, do governo Lula, do governo Dilma, e surgisse um escândalo, né? Surgissem episódios dessa natureza. Me lembro que no governo Lula, né, um ministro teria comprado uma tapioca de R$ 8, um bolo de tapioca, sei lá, e isso causou a queda do ministro. Isso foi considerado um ato de improbidade, porque foi gasto com cartão corporativo. R$ 8. Agora, cartão corporativo, né? Por que nós não sabemos qual é o gasto, quais são os gastos de cartões corporativos de Bolsonaro e seu entorno? É dinheiro público. Quem paga as despesas do cartão corporativo do seu Bolsonaro, né, de membros do governo, somos nós. E por que isto é sigiloso e por que os órgãos de controle aceitaram esse sigilo? Por que isso é tratado como informação de segurança nacional? Fica aí mais uma pergunta no ar, né?
Isso compromete, não é só o governo, não, isso compromete a lisura, a idoneidade dos órgãos de controle. Os órgãos de controle, CGU, TCU, Ministério Público, etc., têm que dar explicações e têm que informar que providências serão tomadas em relação a esse episódio gravíssimo. E eu quero saber os gastos, né, de Bolsonaro e seu entorno com cartão corporativo, não é por curiosidade, não é por bisbilhotice, não. É como cidadão brasileiro que paga imposto. Imposto esse que sustenta essa gastança. Como é que está aí, Helena? Bom, Adia, está todo mundo se manifestando assim de forma bastante indignada, né? Muitos revoltados com essa situação. A Sueli até pergunta, né? Quanto não deve estar custando um pudim lá no Planalto agora, diante desses valores. E o Alessandro, ele também já fez uma conta, ele falou que leite condensado nesse governo, ele equivale a 7 triplex no Guarujá. E o Aparecido traz outra informação, diz que tem lives já de bolsonaristas dizendo que esse papo do leite condensado é tudo invenção da esquerda. Ficção nossa. Esses aí são pobres coitados, né? Isso aí é perder tempo com esse tipo de gente, né? Eles criaram, de fato, um mundo paralelo, né? Um mundo que só existe na mente conturbada, né, de cada um e cada uma deles. E não adianta perder tempo, ou perder cabelo, ou pegar úlcera, né, por conta pobres coitados, né? Enfim. É. Mas a Neire, ela faz uma pergunta diante disso. Ela fala, o que a esquerda pode fazer para penalizar sobre essas compras aí de leite condensado superfaturadas e se isso seja mais um pedido de Olha, isso não impeachment? é só uma questão da esquerda, não. Isso é uma questão da cidadania brasileira. Os partidos de esquerda, de oposição lá, já estão tomando providências. Diversos partidos aí de esquerda, diversos parlamentares já estão, desde ontem, né, provocando os órgãos de controle para que abram investigação e prestem esclarecimento em relação a isso. Então, esse dever mínimo, né, de cuidado com a coisa pública, os partidos e os parlamentares do campo progressista estão tendo. Certo. Para a gente continuar aqui, então, nossa conversa, diante de todo esse cenário desses gastos aí do governo, paralelamente, o Bolsonaro corta quase 70% das importações de equipamentos e insumos para pesquisa científica aqui do Brasil, no meio dessa pandemia, de todas essas questões já até colocadas por você no início, das dificuldades da vacinação do povo brasileiro. Qual você avalia que será o impacto desse corte nessa conjuntura que a gente está vivendo? Primeiro, eu quero aqui reproduzir aqui o que a Gra Schneid, não sei se a pronúncia está correta, Schneid ou Schneid, ela diz que a aeronáutica acaba de comunicar que o uso do leite condensado é para a formação de brigadeiros, né? Então está aí a justificativa para um gasto de 15 milhões de reais, né, para a pátria, para a formação, né, de brigadeiros. Obrigado aí, Graça, pelo esclarecimento. Mas, Helena, eu não chamaria de dificuldade com a vacinação, eu chamaria de uma programação para que não se vacine. Eu repito, outro dia eu tenho defendido a tese, não quero aqui ser imodesto, mas claro que não foi com base nas minhas palavras, foi uma mera coincidência, ou pelo menos eu tive acesso a esse estudo, né, depois de já ter publicado o que eu vou falar aqui,
A minha tese é de que há uma programação genocida no Brasil. Essas medidas, ou não medidas, ou desmedidas, no que diz respeito ao enfrentamento com a pandemia, elas não são decorrência de mera incompetência do governo. Claro que são um bando de incompetentes, mas não é isso que explica, ou tão somente explica. É voluntário, é programado. Né? Então, seria um trabalho de investigação rápido. É pegar desde o início da pandemia as declarações de Bolsonaro, as declarações de ministros da saúde, sobretudo desse Pazuello, né? As omissões e as ações, né? A falta de previsão. Embora as empresas, a Pfizer, outro dia, soltou uma nota dizendo que desde o primeiro semestre já estava alertando o governo brasileiro, né, sobre a necessidade de fazer provisão para a compra de vacinas. E o governo nada fez. Que o governo estaria ciente, segundo o Ministério Público da região, do que iria acontecer em Manaus, em outras cidades, em outros estados, a falta de oxigênio. E nenhuma providência foi tomada. Providência prévia. Que só a prévia serve. Depois que já morreu não sei quantas pessoas, quantas centenas de pessoas, e continuam morrendo. E agora, essa notícia aí que você compartilha conosco, dando conta de que o Brasil está reduzindo, né, quase 70% de pagamento de cotas de importação desses insumos que são fundamentais para a fabricação da vacina. É bom que se saiba, por exemplo, a turma aí que come alfafa, né? A turma aí que diz que essa história de leite condensado é uma invenção da esquerda. Eu sei que isso não vai entrar na cabeça dessa gente, vai dizer que isso aí é coisa de comunista, né? Mas qualquer vacina é chinesa, qualquer. Por quê? Porque os insumos são chineses. Qualquer vacina tem um elemento fundamental de fabricação chinesa, que é o insumo. Para não ser injusto com a Índia também. Você sabia que nos Estados Unidos nem penicilina eles fabricam, tudo vem da China. 99%, né? Eu estou me referindo aos Estados Unidos, que parece ser a pátria dos comedores de alfafa. Comedor de alfafa brasileiro, não estou me referindo ao povo norte-americano. Nem ao povo brasileiro, estou me referindo aos comedores de alfafa. Terraplanistas, coisas do gênero. 99% dos antibióticos vendidos lá nas farmácias norte-americanas vêm da China. Então, quando, num país como o nosso, que não tem autonomia científica nessa área, ou seja, não fabrica vacina, não fabrica insumos, as patentes não foram quebradas, não houve ainda transferência de tecnologia, a importação é fundamental. Quando esse sujeito vem e aumenta as cotas de importação, ou seja, vai ter que pagar um imposto muito maior, em 70%, ele quer matar o povo brasileiro. Então, isso tudo deveria fazer parte de uma investigação. Eu não tenho dúvida que, na conclusão dessa investigação, se chegaria à conclusão da prática de crime de responsabilidade de genocídio. E quando se confronta essa notícia, né, de aumento estapafúrdio e astronômico de cota do imposto de importação, e se confronta, faz o confronto com a notícia anterior, ou seja, de que se gastam aqui no Brasil 15 milhões de reais para aquisição de latas de leite condensado, não sei quantos milhões para chiclete, não sei quantos outros milhões para bolo, não sei quantos outros milhões para molho shoyu, molho inglês, etc.
aí, de fato, nós vemos, né, que governo foi eleito aqui em 2018. Que tipo de gente foi eleita aqui em 2018. Isso pode ser corrigido? Pode. Nós sabemos como. Tem até uma palavra de ordem, né, que sintetiza o que pode ser feito, fora Bolsonaro. E aí, Helena, como é que está aí? Bom, a indignação continua e a palavra de ordem aqui, que está norteando, é realmente um impeachment e quais as formas que a gente teria para isso agora, nesse momento, né? É um pouco sobre o que a gente já ia falar, diante de todo esse cenário, a gente vê que está crescendo o caldo em volta dessa movimentação pró-impeachment, né? Foi lançado um manifesto com muitas assinaturas, até a filha do Fachin assinou, né? Na sua avaliação, a gente realmente entra num outro patamar de luta pelo impeachment, e isso começa a se tornar um pouco mais concreto e sendo viabilizado, ou a gente ainda vai ter um longo caminho pela frente? Olha, tudo pode acontecer, do longo caminho ao atalho. Agora, nós estamos numa situação diferente de algumas semanas atrás. E diferente de um ponto de vista positivo. Hoje, o movimento anti-Bolsonaro é um movimento que está em curso e que está ganhando força, está se encorpando, está ganhando vigor, força, potência. Eu confesso aqui a vocês, em relação ao movimento de sábado, a carreata, eu esperava ali em cada cidade meia dúzia de carros. Não foi o que se viu. Não foi o que se viu. Né? As carreatas foram um verdadeiro sucesso. Todos vocês e todas vocês que me acompanham já há tempos, desde antes da pandemia, a gente vinha lamentando, poxa, o fator que falta é o povo, é mobilização popular. Isso começa a acontecer. E como sempre acontece, vai acontecendo gradualmente. Quem é mais antigo aqui como eu, deve lembrar da campanha das diretas já, né, na década de 80, 1984, 85. Foi ganhando força aos poucos. Os comícios reuniam no começo pequenas multidões, até ganharem milhões de multidões, né, pelo Brasil afora. E eu vejo nesse movimento anti-Bolsonaro, vejo nele um movimento promissor que está ganhando força. É claro que há uma série de fatores, né? Quem é dono da caneta sempre tem um jeito de dar um jeito. A eleição à mesa da Câmara, por exemplo, se o candidato bolsonarista ganhar, né, é um contraponto ao movimento de rua. Enfim, os empresários que começam a reclamar de Bolsonaro, porque ele está, de fato, ele está prejudicando os negócios. Né? Ele não foi colocado lá para prejudicar o negócio, foi colocado lá para ajudar nos negócios. Não podem se recompor com ele. A nossa imprensa, nós sabemos a volubilidade ético-moral da nossa imprensa. Hoje, tá em... Agora, nada disso pode acontecer. Por exemplo, se o movimento ele ganha força, ele ganha as ruas, apesar da pandemia, ele ganha uma força tal, uma potência tal, que mesmo que o presidente da Câmara, pessoalmente, não queira pautar, vai acabar pautando. Vai acabar pondo em discussão e deliberação um processo de impeachment. Eu sei, todo mundo sabe,
que impeachment sem mobilização popular perde. Os deputados só votam na admissão do impeachment se tiverem amparados em forte movimento popular. Agora, a própria abertura do processo de impeachment pode gerar movimento. É uma coisa retroalimentando a outra. Então, essas notícias, né? Todo dia ontem, um grupo de religiosos católicos e protestantes esteve no Congresso Nacional, entregando também manifesto de impeachment, católicos e protestantes. Então, as religiões aí estão se movimentando. O meio universitário está se movimentando, já são abaixo-assinados em praticamente todas as universidades brasileiras. Nós sabemos que, infelizmente, parte aí dessa inteligência, né, nós poderíamos chamar, pelo menos na atitude da época de burrícia, votou em Bolsonaro, por incrível que pareça. Gente aí com diploma universitário votando em Bolsonaro, hoje está contra. Até a filha do impagável ministro Edson Fachin assinando o manifesto. Não estou dizendo que ela pense igual ao pai dela. Estou apenas reproduzindo o noticiário, chamou a atenção o fato de a filha do ministro Edson Fachin, né, que é um empedernido, né, lavajatista, tem assinado. Que bom que tem assinado. Né? E, enfim. Então, o movimento anti-Bolsonaro cresce. É hoje um movimento. E vamos nos lembrar, né, que tudo isso coincide com a queda, né, ainda não tão profunda como a gente gostaria, mas uma queda acentuada na popularidade dele. Assim mostra a última pesquisa Datafolha, foi publicada no final de semana. Então, eu estou muito otimista em relação a isso, cautelosamente otimista. Né? Mas que a situação do fora Bolsonaro, a situação da luta pelo impeachment, está num patamar melhor agora do que estava antes. Eu não tenho a menor dúvida nesse sentido. Então, é possível sonhar com o fim de Bolsonaro antes de 2022? É possível sonhar. Ah, mas vai entrar no lugar dele Mourão. Pessoal, aí a gente vê como é que fica. Até porque o Mourão, que provavelmente já deve estar em conversas aí a quatro paredes, né? Aí com determinados segmentos, Mourão não vai querer ser repetição no Bolsonaro, porque um movimento desse ele não morre com impeachment, ele permanece vivo. Então o Mourão não vai querer ser engolfado, né, no mesmo movimento que tragar Bolsonaro. Ele vai querer mostrar outro comportamento. Mas isso aí é outra história, né? O fora Bolsonaro tem que ser levado à frente, o impeachment de Bolsonaro tem que ser pautado, né? E votado o impeachment, e vitorioso o impeachment, a gente vê como é que fica. Mas agora a gente tem que se livrar desse indivíduo, porque ele simboliza tudo de ruim que está acontecendo no Brasil. Eu repito aqui o que eu tenho dito. Né? Nós temos duas pragas aqui, das quais nós temos que nos livrar. O vírus e Bolsonaro. São as duas pragas que estão matando o povo brasileiro, que estão acabando com o país, que levaram o país ao isolamento internacional, que levaram o país a ser campeão de desmatamento, que levaram o país à fome, à miséria, à falta de perspectivas para a sua juventude, e que transformaram o país numa república do leite condensado. E aí, Helena? O que o pessoal está falando aí? Bom, Adia, o pessoal está, ao mesmo tempo, animado com essa carreata que teve, achando que realmente é uma pressão popular que vai fazer acontecer, mas um pouco desacreditado ainda com toda essa questão lá na presidência da Câmara, do Senado, sem muita esperança que essas figuras aí que estão colocadas venham a fortalecer esse movimento, né?
Agora, a Joyce, ela fala sobre uma paralisação que está prevista para o dia 1º de fevereiro dos caminhoneiros, e ela avalia que isso vai ser um fator importante nessa pressão aí, pró-impeachment. Nós temos que ver exatamente qual é. As reivindicações dos caminhoneiros são absolutamente justas, né? Mas nós já vimos no movimento passado que tinha. Eu não sei exatamente qual é a linha, né, do movimento dos caminhoneiros em relação ao governo Bolsonaro, enfim. A gente sabe que uma paralisação dessa é uma paralisação que acaba também, né, independentemente da justeza das reivindicações, mas ela causa sofrimento ao povo, causa, né? Então nós temos que ver aí como é que vai ser esse movimento, né? Eu não tenho maiores detalhes sobre ele. As reivindicações são absolutamente justas, sem sombra de dúvida. Você mencionou aí das duas pragas, que é o vírus e o Bolsonaro, e as duas estão muito interligadas, né? O povo aqui acreditando que se o povo tivesse vacinado, já estaria aí na rua fazendo essa pressão maior aí do fora Bolsonaro. Não tem tivesse vacina, pelo menos, né, se tivéssemos visto lá atrás, se o governo tivesse, já estaríamos iniciando uma campanha. Não está conseguindo vacinar nem o grupo prioritário, né, que é o pessoal da linha de frente, são os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, os auxiliares de enfermagem, médicos, enfim. Esse pessoal já estaria vacinado sem sombra de dúvida. Nós temos expertise em vacinação. Já sabe que o Brasil podia vacinar 1 milhão, 2 milhões de pessoas por dia. Não tem vacina, não tem seringa, não tem agulha, não tem vacina, não tem coisa nenhuma. Tem alfafa para o gado e alguns deles estão aqui, né? Ao gado que está por aqui, que são poucos, né? Mugindo. Eu quero informar que eu não vendo alfafa. Vocês vão procurar lá no Ministério da Defesa. Tá? Aí talvez vocês se acalmem um pouco. Tem alguns, mas é bom que eles escutem também, quem sabe. Não, claro. É isso. Então, sobre essa questão da vacinação, a gente viu aí que a Associação dos Médicos Católicos, fazendo o desserviço, eles afirmam, então, que a vacina ela usa células troncos de fetos abortados e que, por isso, elas são inaceitáveis. Isso em pleno século XXI, ainda essa eterna confusão entre o que é a ciência e o que é a religião, né? Isso é outra distorção, é outra aberração, né? E que traz, de fato, preocupação e indignação. Se trata de médicos. Eu tenho dificuldade em aceitar, não aceitar do ponto de vista jurídico, né? Mas aceitar do ponto de vista ético, que haja uma associação de médicos católica, ou protestante, ou umbandistas, ou seja lá o que for que diga respeito à religião. Porque sempre gera a desconfiança de que assuntos que são próprios e específicos à ciência estejam sendo misturados com crença religiosa. Um médico não pode prescrever remédios, realizar uma cirurgia, fazer um diagnóstico com base em elementos outros que não sejam os elementos da sua área de conhecimento, sobretudo elementos de religião. A minha crença religiosa
alguém que tenha crença religiosa, não pode pautar o meu discernimento científico. Então, o que esses médicos ditos católicos, desta dita associação de médicos católicos, que estão fazendo é algo criminoso, né, e aético. Estão mentindo. Porque aí, o que acaba acontecendo? Aí eles usam a autoridade, são médicos, usam a autoridade médica. E nós sabemos que hoje, qualquer informação, ela se dissemina como um rastrilho de pólvora, com a velocidade de um rastrilho de pólvora nas redes sociais. Então, milhares de pessoas tomam conhecimento disso. Então, entre essas milhares ou milhões de pessoas, aquelas que são católicas, já têm uma propensão a desconfiar de tudo e de todos, por conta de Bolsonaro, etc., Pazuello, ao lerem esse tipo de notícia, se sentem justificadas a não se vacinar. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Então, essa associação de médicos católicos contra toda a palavra da ciência, contra todos os pronunciamentos dos cientistas, dos epidemiologistas, dos sanitaristas, da Organização Mundial da Saúde, contra o próprio Papa. O Papa já se vacinou. O Papa foi um dos primeiros a se vacinar. Para quê? Para furar fila? Não. Até porque ele é grupo de risco. Mas não foi para isso. Foi para dar o exemplo. Foi para exortar os fiéis que professam a fé católica e todos os outros fiéis de todas as outras religiões, e também aos ateus, aos agnósticos, etc., a que se vacinem. Então, o Papa quis dar o exemplo. Aí vem, e deu, e vem essa obscura associação de médicos católicos produzir notícia falsa e colocar dúvida na cabeça das pessoas, ligando explosivamente religião e ciência. Quer dizer, isso é lamentável, né? E eu começo a achar que eu sei que é um tema polêmico, mas pelo menos no que diz respeito à pandemia, essas redes sociais devem começar a banir essas páginas, brecar, bloquear essas notícias, essas fake news, essas que são negacionistas. Isso não é liberdade de expressão, isso é tentativa de homicídio ou de genocídio. Liberdade de expressão é que não é. Eu não posso sustentar como liberdade de expressão, exortar a se fazer aquilo que é um consenso científico e que pode significar a morte de pessoas, contágio de pessoas com uma doença que tem que se mostrar letal e que agora, né, com essas novas variantes aí, essas novas cepas, né, do vírus, tem se mostrado mais letal ainda. Então fica aqui o nosso registro de repúdio, por favor, né, quem estiver nos ouvindo e vendo agora, ou ouvindo e vendo mais tarde, não acredite em negacionismo, acredite na ciência, acredite naqueles que estão autorizados a emitir opinião séria, com base empírica, com base científica, né? E não com base em preceitos abstratos, não com base em crença religiosa. Crença religiosa serve para o conforto de cada um, e não para pautar a conduta, né, de vida da população, de um povo, de uma nação, né? Sobretudo quando estão em confronto, né, com a ciência. Então, pessoal, repudiem esse tipo, né, de comportamento, esse tipo de informação, esse tipo de conduta, que só leva a mais mortes, só leva a mais pessoas contagiadas por essa praga mortal que é esse coronavírus. Helena. E diante desse panorama com esse corte
nas importações? Você acredita que essa vacinação em massa aqui no Brasil ainda possa acontecer Olha, nesse ano? vai ter que acontecer. Já deveria estar acontecendo. Agora, parece... Bolsonaro é tão cínico, né? Ele está sentindo, né? Eu não vou usar uma expressão vulgar aqui, mas em respeito a todas vocês e a todos vocês, mas ele está sentindo as coisas arderem, né? Ele sabe que sem a cadeira presidencial, Bangu 8 e o Tribunal Penal Internacional estão bem ali nos horizontes, no horizonte, bem ali, né? Ele sabe disso. Ele sabe o potencial que a falta de vacinação traz, o seu potencial letal, tão letal ou mais que o vírus, traz para o seu governo, né? Pode ser abreviado exatamente por causa disso, que as pessoas, ainda que integrem um rebanho, né, integrem um gado, né, mas não querem morrer. O gado se vacina clandestinamente, né, a gente sabe disso. Depois vem para a rede social falar contra a vacina. Mas todo mundo lá entrar na filinha da vacina. Agora, não temos plano de vacinação e não sabemos como. Ele é tão cínico que disse que conseguiu com a China, mentira de lavada, mais uma, a vinda de insumos já para a semana que vem. Isso é mentira, foram tratativas do Butantan, né, da Fiocruz, com um laboratório, né, chinês, com a Sinovac, um embaixador chinês, enfim. Agora, esse insumo vai permitir aí a fabricação de milhares de vacinas, mas nós precisamos de milhões de vacinas. E outra, isso, alguém já disse que numa guerra, né, o pior das pessoas e o melhor das pessoas aparece em momentos extremos como esse. Mas falando dos momentos piores, então já tem grupos de empresários aqui no Brasil querendo comprar a vacina, né, para distribuir aí para seus amigos, acionistas, empregados, etc. Ou seja, furando fila, se apropriando da vacina. Bolsonaro é a favor, mas nem no seu o Conselho Nacional de Saúde já se manifestou corretamente contrariamente a isso. E ontem eu vi países desenvolvidos, por exemplo, o Canadá, comprou 3 vezes mais vacinas do que requer a sua população. Tem que distribuir essas vacinas. Num momento como esse, a solidariedade tem que falar mais alto do que a sonha por lucros. Diversos países europeus compraram mais vacinas do que requerem as suas populações. O excedente tem que ser distribuído pelo mundo. O Canadá pode vacinar 3 vezes a sua população. E eu espero que isso aconteça. Agora, nós temos aqui um governo que não gera empatia, né? Um governo de quem ninguém quer chegar perto, né? Um sujeito da pior qualidade presidindo o país. Enfim, então não sei efetivamente. Minha mãe, coitada, de vez em quando me liga, meu filho, tem alguma notícia de vacina, né? Porque as pessoas estão assim, querem se vacinar. Não querem morrer, não querem pegar o vírus. Mas com um governo desse, não sei quem pode dar essa resposta. Mais alguma coisa aí, Helena? Bom, Edi, a gente já está se aproximando aí do final, né? Já estamos há 1 hora aí batendo esse papo, mas o povo, vou te falar que o povo gostou muito do Bangu 8 do Tribunal Penal Internacional no Horizonte. Deu uma animada aqui na galera. De resto é isso, fica aí desejo aí mais uma boa semana, cuidem-se. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Bom
resto de semana só que vocês dá ânimo, revigora as forças, né? E temos algumas diversões aqui, né? Sempre divertido quando alguém aqui perdido do rebanho, né, do gado, vem aqui, né, falar suas sandices. É muito divertido isso. E tenhamos paciência, né, com esses pobres coitados, né? Porque eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que dizem, né? Para eles aí a nossa compaixão, a nossa piedade, enfim. E vamos aí entrar firme, né? Luta pela vacina, fora Bolsonaro, né? Fortalecimento do SUS. São essas as nossas tarefas imediatas. Tá, pessoal? Então, boa tarde aí para vocês, um abração. Domingo eu volto aí nos nossos programas das 18h30 e na próxima quarta-feira com mais uma Hora 13. Tá? Um abração para vocês, boa tarde. Tchau.